No livro de Números, capítulo 14, verso 18 ao 20 diz: O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, Senhor, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Estamos começando mais um momento, acordando com a palavra de Deus. Desperta, tu que dormes do teu sono espiritual, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito breve voltará. Sou o evangelista Dinei Marinho e hoje o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar sobre, conhecendo a palavra de Deus, como nós devemos agir com paciência e aprender a servir ao nosso próximo. Porque para servir temos que ter humildade e termos paciência. A longanimidade de Deus para com o pecador significa que Ele tem paciência para lidar com aqueles que erram, tratando-os com misericórdia e sem retaliação. Embora, por ser um Deus santo, Deus tenha que punir para não invalidar a sagrada lei, ao qual determina que aqueles que pecam devem morrer. É o que diz em Ezequiel capítulo 18, verso 20. Mas como pode Deus usar de misericórdia e paciência para com o pecador sem anular a sua sagrada e imutável lei? De que maneira Deus resolve esse dilema? Ao Jesus morrer naquela cruz, Deus estava por seu intermédio, praticando a justiça que a lei requer. Considerando Jesus como o substituto do pecador, considerando Jesus como o nosso substituto, Deus estava preservando a inviolabilidade e a sacralidade da lei, e ao mesmo tempo demonstrando ao homem e aos anjos que o seu caráter, além de justo, é reto e também paciente, bondoso e amoroso. O seu sacrifício demonstrava que ele ama profundamente o pecador, embora ele aborreça totalmente o pecado. Quando você for ofendido ou incomodado por alguém, procure ser tolerante e paciente, assim como Jesus é, pois agindo assim você estará demonstrando possuir os traços do caráter, da personalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que a paciência não tem nenhum valor se não for encontrada no momento certo. Pois uma coisa eu te digo: agir como Jesus é até fácil, mas reagir como Jesus é mais difícil. Porque na reação você mostra quem você realmente é. A ação ela pode ser planejada, mas a reação vai ser no momento no qual você vai demonstrar o seu caráter, a sua personalidade, a sua paciência, o seu amor. Se Deus ele é tolerante e paciente conosco, porque nós não devemos ser também para com o nosso próximo? Precisamos, através da comunhão com Deus, cultivar essa virtude, que é o suicídio diário do nosso ser tão exaltado, do ânimo tão exaltado. Dessa maneira, estaremos desenvolvendo o domínio próprio, sem o qual a paciência não tem vida. E então nós devemos entender que para servirmos verdadeiramente a Deus, nós temos que agir com paciência, demonstrando o verdadeiro amor de Deus na nossa vida. Então, se nós agirmos assim, nós vamos mostrar que nós também temos parte do caráter e da personalidade de Jesus. Sabe por quê? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Então, uma das primeiras lições que Deus está nos ensinando hoje é ter paciência. A próxima é como servir. Você está disposto a servir o teu próximo? No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, a partir do verso de número 20, narra a história de uma mãe chamada Salomé, que ela pediu para Jesus, que Jesus então colocasse do lado dele ali no céu, um filho e o outro filho. Naquele momento, eles estavam demonstrando, tanto os dois filhos como a mãe,
que eles não queriam servir, mas eles queriam ser servidos, pois naquele momento, então, se Jesus aceitasse aquela proposta, todos os outros teriam que servir a Jesus. A mais importante lição que podemos tirar da vida de Cristo é a do serviço em favor dos outros. Durante todo o seu ministério, Jesus nunca desfrutou de nenhum dos privilégios que os rabinos daquela época reclamavam para si. Ele não tinha nada que pudesse chamar de seu, e nunca ele exerceu os seus devidos poderes em benefício próprio. Ao afirmar que não viera para ser servido e sim para servir, Jesus procurava ensinar a Salomé e aos seus filhos Tiago e João, bem como a todos nós, que aos olhos de Deus, poder, posição, talento ou educação não tornam uma pessoa digna de ser servida, mas sim responsável em servir aos seus semelhantes. Pois, como diz Salomão, quanto mais sabedoria eu tenho, mais responsabilidade me é dada. Tal qual ele nos deixou o exemplo, Jesus é o Deus, o Criador do universo, honrado e adorado por seus anjos do céu. Embora merecesse toda honra e serviço por parte de suas criaturas, aqui na terra, quando se fez homem, ele desfez de todos os direitos para nos ensinar a lição do desprendimento e do serviço. Ele nos ensinou como ter humildade. Sendo tudo e tendo direito de tudo, ele se esvaziou para nos ensinar como agir diante da humildade, da sinceridade e do nosso próximo. Para tanto, ele abriu mão da sua glória, abriu mão da riqueza, da posição e do poder, compartilhando com seus discípulos a sua pobreza, de suas lutas e das suas necessidades que uma vida marcada de simplicidade e humildade pode exigir. Sua vida e abnegação e serviço alcançou o seu ápice ali naquela cruz do Calvário, onde derramou seu sangue, a fim de servir aos pecadores como o seu substituto, salvando-o da condenação eterna. Tiago e João desejavam ser superiores aos seus companheiros, e se por eles fossem servidos, e o resultado dessa pretensão foi indignação e discórdia. O desacordo causado naquele momento pelo pedido egoísta deu a Jesus a oportunidade de ensinar a todos nós a lição da humildade e do serviço desinteressado. Ou seja, você ajuda o seu próximo sem ter interesse algum de ser recompensado por isso. Ele chamou a atenção deles para o seu exemplo, lembrando-os de que, em seu reino, aquele que deseja ser grande deve estar disposto a servir a Deus e aos seus irmãos com todo esforço e dedicação, assim como ele se entregou a essa tarefa decididamente até a morte de cruz. É triste ver na igreja, ainda hoje, tantas pessoas que se consideram autoridade, enquanto tão pouco se dispõem a assumir a posição de servo. Ela se esquece de que o segredo para a grandeza não está naquela posição no qual ocupa, mas no caráter que desenvolve, esquecendo também que devemos nos identificar com Cristo, principalmente em seu serviço e sofrimento, antes que na honra e na glória, pois nem mesmo Jesus, ele alcançou o trono sem experimentar a cruz. Jesus Cristo, ele, após o sofrimento dele, é então declarado que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o maior exemplo de humildade que veio nessa terra. Jesus é o maior exemplo no qual nós devemos seguir. Nós não devemos achar que o nosso dinheiro, aqueles no qual tem grandes quantias de riqueza, achar que é alguma coisa. Aqueles no qual tem fama, tem cargos ou posições dentro da igreja ou em qualquer outro cargo. Nós devemos entender que nós somos chamados para servir e não para ser servido. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que primeiramente nós devemos servir a Deus com o nosso coração, com a nossa vida. E em segundo lugar, cumprindo o segundo mandamento que Jesus nos deu: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Você está disposto a exercer o que Jesus nos ensinou, a ter paciência,
falaram mal de mim. Tenha paciência. Pessoas que não vai com a sua cara, pessoas que não gostam de você, tenha paciência. Busque em Deus este verdadeiro amor de perdoar. Porque quando você tem paciência e você deseja ter essa humildade, você então consegue perdoar. Sabemos que não é fácil, mas Jesus Cristo, Ele faz de nós pessoas cada vez melhores, porque assim Deus quer que o povo dele, os verdadeiros adoradores, sejam para a honra e para a glória do Senhor. E eu estou falando aqui hoje para você, que se você realmente quer ser um verdadeiro adorador do Senhor, Deus está falando: tira toda esta armadura, tira toda esta capa no qual você tem colocado nas suas costas e venha assumir a tua cruz em andar com Cristo e dizer que toda honra, toda glória pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para adorar o Senhor e entender que nós e o nosso semelhante aqui na terra somos todos iguais. Não há ninguém acima do outro. Não há ninguém que pode ser servido ou achar que tem autoridade, autonomia. Nós somos chamados para sermos servos. Se você tem essa capacidade, é porque você tem o verdadeiro dom de Deus em ter paciência, em amar o teu próximo e ajudar a fazer a obra de Deus, servindo a Deus e servindo ao teu próximo. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje, que nós possamos aprender com esta lição a fazer a obra de Deus e a deixar Deus fazer a obra dele através da nossa vida. Deus abençoe você. E eu digo para você, pregue o evangelho a todo instante. E se necessário for, use palavras, pois a maior pregação é o teu testemunho. Deus é contigo. Não envergonhe o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
coração ao teu